Olá a todos. Os integrantes do grupo são os acadêmicos Harry, eu no caso, e o Jimmy Pichot. E nós vamos falar sobre a aplicação de marcadores moleculares no monitoramento genético de programas de hibridação interespecífica em pisciculturas brasileiras. Começando com a introdução, a aquacultura é considerada como um crescente setor de produção. No período compreendido entre 1970 a 2008, a produção de peixe pela aquacultura mundial vem aumentando com uma taxa média anual de 8,3%, o que revela que a aquacultura é o setor de mais rápido crescimento dos animais que servem de alimentos. No Brasil, segundo a estatística do Ministério da Pesca e Aquacultura, no período de 2007 até 2009, a aquacultura registrou um expressivo desenvolvimento com um crescimento de 40,8%. A aquacultura de água doce no Brasil é dividida em dois setores. O primeiro, a produção de juvenis e cultivo de peixe, né? É possível encontrar empresas com uma produção de peixes de pequeno a grande escala em quase toda essa parte do país. Embora no número exato de produtores seja difícil de determinar devido a um deficiente serviço de estatística nesse setor. Porém, a escada de produção varia entre 5 mil a mais de 5 milhões de juvenis por ano. Portanto, a maioria das pisciculturas produz cerca de 500 mil a 10 milhões de juvenis por ano. E a partir da década de 80, a utilização de metodologia genética passou a contribuir de maneira efetiva nos programas de criação de peixe. A maioria das linhagens de peixes geneticamente melhoradas que alcançam a indústria da aquacultura foram desenvolvidas através de métodos tradicionais de manipulação genética que incluem seleção, hidratação e endogamia. A hibridação interespecífica constitui, em um dos métodos mais utilizados na piscicultura mundial e brasileiras, cujo resultado, no entanto, são interpretação difícil de detalhada. Olá a todos. Bom, eu vou falar sobre os materiais e métodos. E tendo em vista o interesse no desenvolvimento de marcadores genéticos para a identificação de híbridos interespecíficos, foram coletadas amostras de 9 espécies de peixes neotropicais utilizados em pisciculturas brasileiras. E, bom, nós não vamos falar sobre esses 9 peixes, essas 9 espécies, mas só que nós vamos falar um pouco do pintado, da caixara, do jundiá, que eles foram obtidos do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental, como nós também vamos falar sobre os seus exemplares híbridos, da pintaxara, da caixa-pinta, da pintadia e também da caxândia. Bom, e em relação à coleta dessas amostras, foi coletado um material biológico das espécies parentais a partir de fragmentos de nadadeira para extração e purificação do DNA. Então, procurou-se utilizar animais que fossem provenientes da natureza e que não fossem de gerações sucessivas, por exemplo, F1, F2, e que resultasse de programas de reprodução induzida, o que acabou evitando a possibilidade de contaminação genética das amostras. Bom, e nessas amostras compradas de piscicultura para a identificação molecular, foram realizadas as compras de juvenis
com tamanho de 2 a 18 centímetros, e onde essas compras elas foram realizadas em 8 pisciculturas particulares. E sendo que no momento da compra, os piscicultores eles não foram notificados que se tratava de uma coleta para fins de análise científica. E sendo assim, possibilitou ter uma certa padronização com relação à amostragem dos peixes e evitou também que ocorresse possíveis desconfianças dos piscicultores no momento da comercialização. Bom, e na última etapa de coleta do material, com o objetivo de realizar um serviço de consultoria para uma importante piscicultura do estado de São Paulo, foram coletadas, para análise de identificação molecular, amostras de fragmentos da nadadeira de um plantel de 16 matrizes de pintado, caixara e híbridos. E essas análises elas foram realizadas devido à suspeita das matrizes estarem compostas por produtos híbridos. E uma vez que esse produtor ele tem relatado esses problemas de alta taxa de mortalidade e pouca viabilidade dos juvenis, esses animais então eles foram marcados com marcadores magnéticos e eles foram mantidos vivos nas instalações da piscicultura, possibilitando assim que seja realizado um serviço de direcionamento e orientação dos cruzamentos que o piscicultor deve realizar. E agora nos métodos, nas análises citogenéticas foram utilizados os métodos de estimulação de mitoses, obtenção de cromossomos mitóticos de peixes, obtenção de sondas específicas de DNA ribossomal 5S, hibridação fluorescente in situ e a montagem dos cariótipos, sendo que algumas modificações foram realizadas nessas técnicas para ocorrer a padronização. Bom, e para as análises moleculares, foram utilizados métodos de extração e purificação DNA total baseados no kit comercial Wizard Genomic DNA Purification Kit. E em seguida foram amplificadas e sequenciadas essas regiões genômicas mitocondriais e nucleares de 5 exemplares de cada espécie parental. E a partir do alinhamento das sequências pelo programa Clustal-W, encontraram-se alguns sítios polimórficos espécies específicos para o uso das técnicas de PCR, RFLP e PCR multiplex, e sendo que a primeira foi baseada em mapas de restrição gerados pelo programa NebCoulter, e enquanto que na segunda foram desenhados primers espécies específicos com auxílio do programa NetPrimer. E de acordo com as espécies e híbridos a serem identificados, foram utilizados os genes mitocondriais RNA ribossomal 16S, mitocromo C oxidase subunidade 1 e citocromo B. E em relação ao genoma nuclear, foram utilizadas as regiões dos genes nucleares codificadores da alfa-tropomiosina, o gene ativador da recombinação 2, o fator de elongação 1-alfa e a beta-globina e o RNA ribossomal 18S. Coruscans, Lealius, Marmotus e Reticulum, respectivamente usados como controle de reação M1KB plus DNA ladder, né? E continuando, a aplicação de marcadores genéticos adicionais revelou a ocorrência de diferentes genótipos em um mesmo indivíduo, ou seja, em alguns marcadores, uma mesma amostra, ele apresentava, o fragmento específico de reticulatum, enquanto que por outros marcadores demonstrava o DNA, de Coruscant, o que claramente caracterizam a ocorrência de linhagem pós F1.
né? Assim, os dados os dados permitirão levantar a hipótese deste juvenus serem resultante de um retrocruzamento, né, da linhagem híbrida caxampinta, a fêmea e macho, com a espécie de pura Marmorutus. Para testar esta hipótese, aplicamos outros marcadores nucleares no sentido de verificar se esta amostras herdarão o DNA da espécie Coruscans ou reticulum, certo, né? E segunda tabela mostra, né, a relação dos indivíduos de Kamchatka da piscicultura e os respectivos genótipos de identificação molecular. Podemos observar a identificação, né, tem de F301 até F341. No D6S, podemos observar, tem ridículo, né, e corrusco e marmoratus. E no outro tem, e o GLB não tem o marmoratus, e também pro EF1 alfa e o 18S que não tem. Cada identificação pode ocorrer em todos, desses S até o 18S. As informações dos mapas de restrição demonstrarão a presença de algumas enzimas para diferenciação de hemioleópteros para a identificação através do gene mitocondrial desses S foram utilizados das enzimas SMLL e NALIV, né, com pontos de clivagem em retículo e hemioleópteros. Aqui na imagem A e B, né, e o C, e destacam as enzimas, né, podemos observar, tá bem muito pequeno, podemos observar as enzimas SMLL, né, e NLALIV, desculpa, com sítios de restrição em retículo, né, e hemioleópteros, respectivamente. E em relação ao gene nuclear RAG2, além de enzima SAU96I com a COT na sequência de corpos com aplicância de enzima BAFL, cuja digestão enzimática é específica do fragmento genético de hemioleópteros. Aqui na imagem A e o B e o C, né, pode destaque, né, SA96L e BFAL com as sítios de restrição, né, em Coruscans e hemioleópteros, respectivamente. Há aplicações dos gêneros mitocondrial D6, né, primeiro D6F e D6R, submetidas à digestão pelas enzimas SMLL e NALV, revelando para as amostras de reticulotumo perfil de eletróferes contendo uma única banda de 612 pp, pois não revelarão sítio de ciclagem das enzimas diferentemente os indivíduos de Coruscans foram diagnosticados pela presença de duas bandas de 285 pp e 327 pp, enquanto
Enquanto tem exemplo de Hemiolopterus exibirão dois marcadores de 245 pb e 367 pb produtos gerados pela ação das enzimas. O mesmo genótipo mitocondrial de reticulatum foi observado nas amostras de cachapira, enquanto que coruscam foi observado pela pentapira. A imagem mostra o gel de agarose da PCRR-FLP do gene 16, né? O corresponde 1 a 2, né? Pentapira 3 na coluna 3 e 4, né? Hemiolopterus de o 5 e o 7, né? Que é, né? E observa a cachapira de 7 e 8 e o retículo 9 e o 10. E o M, em relação ao gênero 16, adicionalmente aos prismers 16 SPCF e 16 SPR específicos para coruscom e retículo, foi desenhado o primer 16 PHF diagnósticos para Hemiolopterus no período forward e envolvendo duas mutações em relação ao gênero nuclear RAG2 com o objetivo de ser aplicado em reação multiplexa juntamente com os primeiros RAG2-PCR, caracterizando para coruscom e RAG2 especificamente para retículo. Foi desenvolvido o primeiro RAG2 no sentido força e posicionado em 3 mutações. Através das reações múltiplas do gene 16F, 16SR ou 16SPCF, assim continuando em todas as amostras foi observado uma banda controle de 612 pb em adição em um alelo específico com os indivíduos de cada espécie de 197 pb para o coruscom 388, né? pb para retículo e 320 para Hemiolopterus. Nas amostras de pentapira foi encontrado o mesmo genótipo, né, de coruscom, enquanto que os indivíduos de cachapira demonstram a mesma banda do parental materno retículo. Analisando da multiplexa do gênero nuclear RGA2, né, assim tem evidenciaram em todas os exemplares um fragmento controle de 521 BP e, além disso, os exemplares de coruscam apresentam uma banda de 308 pb, enquanto os indivíduos de retículo um alelo de 277 pb e Hemiolopterus uma banda de 206 pb. Já as amostras de pentapira indicarão o perfil de 308 e 206 pb, enquanto os indivíduos de cachapira foi observado o padrão de 277 e 206 pb. Bom, e a conclusão é que, através dos resultados obtidos nesse trabalho, é possível destacar uma série de conclusões que demonstram a importância da aplicação de marcadores moleculares no monitoramento genético dos programas de hibridação interespecífica em pisciculturas brasileiras. De alguma dessas séries de conclusões, e um dos exemplos dessa série de conclusões
é onde os marcadores de PCR multiplex e PCR-RF-LP caracterizados neste estudo se mostraram de grande eficiência para a diferenciação das espécies parentais e os respectivos híbridos, como também a aplicação dos métodos utilizados para o monitoramento genético torna-se imprescindível, principalmente por serem técnicas rápidas e de baixo custo que podem ser utilizadas no dia a dia. E os métodos utilizados, eles podem fornecer proteção ao consumidor contra o comércio e o manejo descontrolado de híbridos na indústria da aquicultura. E sendo que os marcadores estabelecidos permitirão, junto aos órgãos competentes, o delineamento de planos de conservação para o manejo correto destes animais, de forma a minimizar os impactos negativos aludidos com a implementação de projetos de hibridação. E é necessário também um programa organizado de melhoramento genético com a finalidade de fornecimento de matrizes puras para as pisciculturas brasileiras, evitando o manejo inadequado de matrizes híbridas. E o monitoramento genético desempenha um papel significativo no desenvolvimento sustentável da aquicultura, aliando o desenvolvimento de bases tecnológicas com a conservação ambiental.